O seu dinheiro, ele foi pré-programado lá atrás para perder valor ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque a tentação de se imprimir dinheiro para pagar dívidas, por exemplo, é muito sedutora para quem tem esse poder. Só que imprimir dinheiro com essa intenção ajuda no curto prazo para aquele político que, por exemplo, quer ser bem visto pela população, mas é horrível para o longo prazo. Porém, em 31 de outubro de 2008, foi publicado um artigo um tanto quanto misterioso na internet, sendo que, nesse artigo, escrito por Satoshi Nakamoto, dizia que trabalhava em um novo sistema de dinheiro eletrônico, um sistema que era independente de qualquer intermediário, algo que seria blindado contra os erros do ser humano. O Bitcoin, um dinheiro que, na sua essência, foi pré-programado para ganhar valor ao longo do tempo. Isso não significa que ele não vai cair, mas a sua natureza é diferente. E você já vai entender o porquê. Então, antes de eu continuar explicando um pouco da história e da essência do Bitcoin, se é que a gente pode dizer assim, já deixa o like nesse vídeo. É só um botãozinho que você precisa clicar para ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e também ative o sininho para ser notificado. Então vamos lá! Tá bom, mas antes da gente falar especificamente da moeda Bitcoin, o que você tem que entender antes são as criptomoedas, que afinal o Bitcoin é uma só delas. Criptomoeda é o nome em geral dado às moedas digitais descentralizadas, criadas em uma rede blockchain, que traduzido do inglês significa corrente de blocos, a partir de sistemas avançados de criptografia, o que torna as criptomoedas fáceis e seguras de serem transacionadas. Tá bom, mas isso daqui ficou bem confuso, né? São palavras difíceis de se entender. Então, vamos pegar por partes e entender o que realmente são as criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais que, diferente do dólar, do real, do euro, elas só existem na internet. Portanto, você sabe que elas existem de fato, mas são moedas que você não consegue tocá-las, porque elas ficam no que chamamos de cold ou hot wallet. Elas também recebem aquele termo descentralizadas porque elas não são regidas por qualquer órgão do governo ou responsável que as controla, intermedia ou até mesmo controla a emissão de novas moedas. E elas ficam em um sistema blockchain, na qual é um sistema que permite o envio e o recebimento de informações pela internet. Só que essa camada de proteção da blockchain, ela permite que a criptomoeda seja transacionada de uma pessoa para outra de forma mais segura possível. Entendido o que são as criptomoedas, o porquê elas são descentralizadas e o que é o blockchain, vamos voltar no foco em si do Bitcoin. E o que você precisa entender aqui é que o Bitcoin em si, ele não passa de uma ideia de convencer as pessoas a baixarem um determinado programa, sendo que cada pessoa que executa esse determinado programa e que se torna um pontinho na rede, ela tem uma cópia da blockchain, o que possibilita a pessoa, depois de ter uma quantidade em Bitcoin, de transacionar essa moeda para outra pessoa. E o mais importante de você entender aqui é que cada novo arquivo criado na blockchain são criados novos bitcoins. Porém, existe um ponto crucial aqui que faz com que a moeda seja programada para se valorizar ao longo do tempo. Em mais ou menos de 4 em 4 anos, a emissão das moedas, uma vez que você as minera, cai pela metade, até chegar num limite de 21 milhões de bitcoins criadas. Isso foi criado e programado pelo Satoshi Nakamoto. Não tem como alterar. E são esses acontecimentos de 4 em 4 anos
que se chamam halvings, que a moeda foi literalmente programada para ganhar valor ao longo do tempo. Agora, se as pessoas também acatarem a ideia do projeto Bitcoin. E por que eu falo se as pessoas acatarem a ideia do Bitcoin? Porque imagina que o PIB do mundo fosse negociado em Bitcoin. Aconteceria que a moeda, o Bitcoin, iria valer exatamente o PIB, que é o Produto Interno Bruto, dividida pela quantidade de Bitcoins criada até o momento e estão circulando na sociedade. E outra, uma vez que você não pode criar mais que 21 milhões de Bitcoins, isso é o teto, o valor do PIB iria exatamente determinar o valor do Bitcoin. Quanto mais o PIB cresceria, que a tendência é essa, né? A economia, o PIB do mundo crescer, mais o Bitcoin iria valer. E isso é a mais pura essência da lei da oferta e da demanda. E, portanto, uma vez que todo mundo usa e aquele algo é escasso, o preço tende a ficar cada vez mais caro, a cada vez mais alto. Legal, mas aí você pode estar se perguntando, e antes do Bitcoin, existiu alguma moeda de verdade? Alguma moeda digital que fizesse sentido? E a resposta que eu tenho para te dizer é que sim, já foram criadas outras moedas digitais, mas só deu certo o Bitcoin. E isso porque Satoshi Nakamoto, que no começo do vídeo foi quem eu falei que tinha criado o Bitcoin, é uma lenda histórica. Ele realmente existiu, porém não tinha seu rosto na mídia. A identidade dele não era revelada. A única coisa que existia era o seu nome, o seu nick nas redes sociais, nos fóruns que ele usava para espalhar a ideia do Bitcoin, fazendo com que nenhum governo conseguisse censurar ele de alguma forma. Ele basicamente disse assim, que essa ideia se espalhe e evolua a partir dos seus méritos próprios, não de quem eu sou. Só para você ter uma noção, Satoshi Nakamoto, de 2009 a 2011, por 2 anos, ele ficou dentro do quarto respondendo os fóruns, escrevendo e espalhando a ideia do Bitcoin para aquelas pessoas que estavam interessadas na época, sem revelar seu rosto, sua identidade, sem comprometer o projeto, a ideia do Bitcoin. Até que um dos contribuintes do Bitcoin, ele foi chamado pela CIA para dar simplesmente um depoimento do que era aquela ideia e qual era a intenção deles com essa ideia. Satoshi mandou um e-mail para aquele contribuinte falando que não apoiava aquela ideia dele ir para a CIA, divulgar e falar sobre o projeto, mas o cara foi. E após disso, Satoshi virou uma lenda, porque ele realmente desapareceu do mapa. Ele não respondia mais fóruns, ele não era mais presente nem com o nome falso dele. E isso tudo era para simplesmente não comprometer o projeto do Bitcoin, fazendo com que o governo não conseguisse achar uma cabeça, achar um dono para barrar ele de alguma forma. O projeto ele foi instalado, programado e deixado para trás, sem nenhum dono, sem ninguém por trás. Bitcoin ele é independente. E isso tudo é muito foda de se pensar. Bom, e agora, para finalizar, eu vou dar aqui 5 vantagens que o Bitcoin, por ser uma moeda digital, descentralizada e tudo mais, tem sobre o dinheiro comum das pessoas, que é o dólar, o real, o euro. A primeira delas, a primeira vantagem, são as facilidades nas negociações. Começar a negociar, a comprar e vender Bitcoin é algo muito simples de se fazer. Até mesmo porque não existe toda aquela burocracia de banco ou algum governo que fique colocando regrinhas e taxas dentro daquela moeda, dentro daquele sistema de operação. E a segunda vantagem que o Bitcoin tem sobre os dinheiros comuns são que o Bitcoin ela é uma moeda universal. Enviar dinheiro para o exterior ou pagar uma despesa internacional pode ser muito mais complicado do que você imagina e muito mais trabalhoso também, por conta das burocracias e das taxas a serem pagadas. Mas o Bitcoin ele chegou para quebrar todas essas barreiras, sendo uma moeda universal única e utilizada por toda a população, de fácil transferência
e com pouca ou nada de burocracia. E também sem taxas de operação ou de câmbio. E a terceira vantagem é que o Bitcoin é um dinheiro protegido. Por ser uma moeda digital e descentralizada, o governo não pode de uma hora para outra querer, por exemplo, imprimir muitas moedas ou até mesmo criar novas moedas, fazendo com que o valor dessa moeda caia. Eles não podem manipular, congelar ou controlar esse preço daquela moeda. E a quarta vantagem são os pagamentos seguros. Fazer uma compra na internet, ela pode ser muito mais arriscada por você colocar suas informações pessoais e alguém hackear esse site, por exemplo. Já com o Bitcoin, como tudo é criptografado dentro da blockchain, as transações e tudo mais, hackear fica muito difícil, fazendo com que as suas movimentações, as suas transações, os seus dados pessoais fiquem mais seguros. E a quinta vantagem que o Bitcoin tem sobre o dinheiro comum é a proteção contra a inflação. A inflação, para quem não sabe, é a perda de valor do seu dinheiro. Se você quiser saber mais, assista esse vídeo aqui que está no card. Mas, por exemplo, eu com R$5 comprava 5 Kinder Ovos. Hoje, com R$9, eu consigo comprar um Kinder Ovo. E como eu disse anteriormente, o Bitcoin foi programado para gerar valor e aumentar o preço ao longo do tempo, uma vez que a sua criação vai caindo pela metade, fazendo com que ele fique mais escasso. E também por existir um teto de quantidade máxima que pode existir de Bitcoin, que são 21 milhões. E muito bom, se você chegou até aqui no final do vídeo e entendeu a história do Bitcoin e entre outras coisas que a gente falou aqui, parabéns, você já está entre, 5% da população que realmente quer começar a entender sobre o mundo financeiro, sobre ações, negócios, Bitcoin, criptomoedas, entre outras coisas que vão fazer com que você ganhe dinheiro no longo prazo. A única coisa que você precisa fazer é deixar o like aqui, ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos e de alguma forma interagir com esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom, você gostou e que mais pessoas possam ver. Deixa aqui no comentário alguma sugestão, alguma dúvida que eu estou sempre respondendo e valeu, tamo junto. Contribuintes do Bitcoin, ele foi chamado pela CIA